Hallo Yunus mir, wenn ihr weiter heiter Gear Bridgen, Bright Knights, Iron Critic, Hunters. Porra, é difícil falar alemão, hein? Hunters, ou caçadores. Após 35 anos da era nazista, uma organização é criada por um ricaço no final dos anos 70 para exterminar remanescentes nazistas que querem trazer um império aos Estados Unidos, trazendo muita dinâmica, emoção e drama. Bom, galera, eu não preciso dizer, já que consta na descrição que é uma série da Amazon Prime. É só lá que vocês vão conseguir assistir ela. É uma série. E aqui nós temos a direção David Well. Eu nunca vi nada dele, nem sei se tem, mas aqui ele consegue fazer uma coisa rara que os diretores fazem entre filmes e séries. A gente geralmente vê os personagens empurrando a trama, né? E aqui ao contrário. É a trama, o núcleo central da história que empurra os personagens. Há uma força, uma potência na história que vai desenvolvendo os personagens, tanto em diálogos, movimentações, tudo. É um diretor que tem talento e futuro. Aqui vai se falar muito da era nazista e vai rolar muitas cenas de flashbacks, né, contando lá da era nazista. Algumas cenas são bem tristes, bem tensas, fortes, mas há uma coerência, né? Então aqui vai se falar muito sobre judeus versus nazistas alemães. Os judeus não toleram a presença e até a sobrevivência de certos nazistas em território americano. Então há uma bronca, uma fúria dos dois lados, como cachorro e gato. Então aqui você vai ver uma coisa entre ódio, vingança, poder e loucura. É uma história que aos poucos vai sendo desenhada. Aqui vocês não esperem ver uma caçada mortal. Os diálogos aqui são bem convincentes, bem construídos. Eu diria de 90% aqui dos argumentos, das frases, são muito bem usadas. E os planos sequências aqui são em lugares diferentes, de modos diferentes. Vai trazer tortura, vai trazer interrogatórios, julgamentos. Então há uma variedade aqui, não só entre diálogos, mas também em suas ações. E durante a história a gente vai conhecendo cada personagem, o seu trauma que ele carrega, as suas motivações, que aliás, a grande motivação dessa série é simplesmente a era nazista, que no decorrer da série vão jogando muitos acontecimentos, não só de um personagem, mas de outro. Isso é bom, isso serve para motivar, para explicar por que esses personagens judeus estão fazendo isso. Então é uma história que traz uma motivação antes, vai sendo preparado, os diálogos dos personagens, as suas ações. Então tudo aqui é bem construído, etapa por etapa. É lento, mas é muito eficiente. A história vai contar também sobre muitos os infiltrados que estão ali nos Estados Unidos. Claro, estamos falando dos nazistas. Aqui não é uma coisa barata, né? Tem um grupo de nazistas ali, vamos lá, extermina. Não. Há muita coisa por trás, muitas tramas, que eu não posso nem falar aqui para não criar spoilers, que vão dando mais tramas sendo envolvidos ao núcleo central. É interessante, a série, a cada momento que ela se passa, ela vai te puxando, vai ficando mais interessante. Você começa a focar não só nos personagens, mas em tudo que está se rolando. É uma série que traz muitos diálogos, muito dinamismo, muita emoção, e entre outros gêneros. Até um certo humor você vai encontrar aqui de vez em quando, que também funciona. Eu senti um certo redobramento, né, durante a construção narrativa. Há uma distorção que acaba arrancando um pouco o foco da história e de tal personagem que eu não quero falar, mas isso é muito pelo lado interpretativo. Eu senti que não era necessário, né? Eles quiseram fazer isso. Eu estava até pensando em dar uma nota quase 10 nessa série, mas por causa disso eu me senti meio desconfortável, não era necessário. Mas é muito pelo lado interpretativo, sendo porque durante a série muitas pistas são jogadas, e mesmo que os personagens são bem temperados aqui, sempre fica uma coisa que você fica se perguntando, em dúvida, mas o que é isso?
Será que é isso mesmo? Então é muito pelo lado interpretativo, vai depender como que você vai encarar, né? Não destrói a história, mas um pedaço dela parece que fica meio desencaixado, por mais que você ache que fique. É meio confuso, mas não tira o total brilho da série. Há ótimas locações aqui, veículos, figurino, o estilo do cabelo, até mesmo na fala. Acompanho muito bem o final dos anos 70. Isso é bacana, né? E principalmente as músicas. A cada momento é uma música jogada, não é uma música que vai te deixar tendiado ali, numa monotonia, não. Ela se apega ao tom muito bem do que está se passando na época. E acreditem, até os Jackson's Fires estão aqui, para você ter uma ideia de como há variações na trilha sonora. Já o roteiro, eu gostei muito do roteiro, tirando essa partezinha que eu falei que há um certo redobramento, mas ele é bem escrito, né? Ele traz uma história convincente, com poder, que dá poder automaticamente aos personagens. Os personagens têm estilos diferentes, personalidades diferentes e um modo de pensar diferente. Alguns são mais ali atrevidos, outros são mais ali pensativos. Então há uma variedade também no estilo dos personagens. É uma coisa bacana porque há um tratamento lento, vagaroso, mas que tem um bom desenvolvimento. E por mais que alguma parte ali da história você ache que ficou meio desalinhada, né? É como eu disse, vale muito pelo lado interpretativo, o roteiro ainda traz um final legal, convincente, que abre uma brecha para uma possível segunda temporada, uma possível, bacana. É um roteiro que até no final ele é muito bem trabalhado. Não é uma coisa ali, matamos ele, tá tudo certo, cada um vai para sua casa. Não, há ainda uma linha que vai se esticando, eu até fiquei pensando, mas não acabou? Não. Eles conseguem dar desenvolvimento a todos os personagens até no finalzinho, até no último minuto. Bom, galera, já começando pelo elenco, o Al Pacino aqui é o primeiro que eu destaco. Ele está muito bem aqui, uma forte liderança, argumentos e diálogos bem construtivos e principalmente na hora que o personagem tem que entrar em raras cenas de ação, ele se sobressai muito bem. Em algum ponto da história ele vai trazer uma certa dúvida a você, eu não quero falar o que é. Vale muito também do seu jeito que você encara o personagem durante a série toda. Eu me senti meio duvidoso, mas tudo bem. Isso não apaga a boa parte que tem a sua presença. É um personagem para mim que ele dá o tom e o ritmo da história. Tudo ali, ou quase tudo, é a partir dele, acreditem. É o melhor personagem dentro de todos. Já o personagem interpretado pelo Logan Lerman é um tratamento vagaroso, lento, porque há uma criação aqui de motivações e princípios através do personagem, faz sentido. Mas depois o personagem se encaixa e decola bem durante a trama. Ele começa a ser um dos principais personagens e mais destacados dentro da série. Já a personagem interpretada pela Jessica Hinton, ela tá muito bem, ela corre por fora da história e é tipo da personagem que não pode faltar nesse trama. Ela é bem audaciosa, insistente, persistente. Mas eu achei um certo exagero quando ela não está sendo uma policial. Alguns momentos são bem esticados e isso poderia ter sido encurtados, dando mais valor e peso quando ela está sendo uma policial da FBI. Ela compromete muito pouco e em alguns momentos ela começa a roubar a cena. Já o personagem interpretado pelo Greg Austin, não esperem muitas motivações convincentes através desse personagem. É um maluco, mas ele é muito eficiente, ele tem um poder quando a brutalidade e a violência começam a entrar em prática. A cada momento que vai se passando é um personagem que vai representando um perigo a mais. E do meio da série para o final ele ganha mais poder. É um personagem que também não pode faltar nesse tipo de trama. Ele transita bem, tem boas movimentações, compromete muito pouco. Já a personagem interpretada pela Lena Olin, ela tem muito poder, ela consegue ser ameaçadora. É uma psicopata neurótica, mas ela tem motivações que lhe convencem. É uma personagem que com o passar da série ela vai ganhando uma crescente, e quando chega lá no final você percebe que tipo de personagem que ela é. Ela é bem manipuladora, seus diálogos são bem ali ofensivos e consegue dar muito arcos através dela durante, principalmente no final. É o tipo da personagem que teve uma crescente muito boa, representando um perigo, cometeu poucos erros. Bom, galera, existem muitos e muitos mais personagens que se eu for falar aqui vai deixar a crítica mais comprida. Alguns aqui
dão muito efeito, não só em argumentos, mas em movimentações. Outros são mais figuras representativas, mas que também atuam muito bem, injetando alguma coisa a mais no trama, e outros são coadjuvantes, mas que são bem precisos. É um elenco grandioso, mas que é muito bem trabalhado através da trama. É como eu disse lá no começo da crítica, é a trama que empurra os personagens, há um encaixe muito bem, há um alinhamento entre eles, boa diferença de personalidades e principalmente uma ótima finalidade, apesar de alguma coisinha ali que eu não ter gostado muito. Eu não poderia dar outra nota, como 8.7. Eu quase dei um 10, né? Mas alguma coisa me deixou ali meio contraditório, mas mesmo assim é uma boa a ótima série e vale muito a pena. Hunters ou Caçadores está na Amazon Prime. Repito, galera, a Amazon Prime, não está na Netflix. É uma série que carrega 9 episódios, alguns episódios são meio compridos, tá? Mas não é uma série entediante, muito pelo contrário. A cada momento que se passa, você fica mais interessado, curioso e entretido. Eu recomendo sim. Bom, galera, por aqui nós terminamos. Tamo junto. Até a próxima.